Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. É um privilégio muito grande poder estar aqui, compartilhando algo da parte do Senhor com os irmãos. Agradeço a oportunidade, a confiança do pastor Aloísio. E hoje de manhã eu fui surpreendida com a informação ali na nossa reunião de líderes, de que ontem nós tivemos um evento na PIBSul, direcionado às mulheres, e o texto bíblico foi o mesmo. E a mulher tomada como exemplo, como fonte da ministração, ali ontem, pastor, foi a mesma. Então, o mesmo Espírito que falou lá, vai falar aos nossos corações aqui nesta manhã. Amém? E eu gostaria de pegar um gancho na palavra que o pastor Aloísio ministrou no último domingo, o tema da palavra, falando sobre as consequências das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. E ele usou os personagens de Ló, que em determinado momento da sua história escolheu as facilidades das planícies de Sodoma e Gomorra, e Abraão, que escolheu o caminho que o Senhor tinha realmente planejado para ele. Então, o tema da nossa mensagem hoje é o poder de uma escolha. E eu gostaria de usar como plano de fundo, a história de uma mulher que provavelmente você conhece a história dela, Rainha Ester. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse a sua Bíblia aberta. Aí no livro de Ester, nós vamos meditar sobre alguns versículos aqui. Nós sabemos, irmãos, que o Império Babilônico, ele foi vencido pelo Império Persa, cerca de 486, 500 e poucos anos antes de Cristo, e estabeleceu-se em Suzã, a capital, o governo dos exilados e do domínio persa, sobre a liderança do rei Assuero. E por causa do ato de insubmissão da sua rainha Vasti, que serviu de mau exemplo para aquelas pessoas que estavam ali sob o domínio persa, sobre todas aquelas 127 províncias sobre o qual ele governava e liderava, por causa do ato de insubmissão daquela mulher, determinou-se então que outra mulher deveria ser escolhida para substituir a rainha Vasti. Então, reuniram-se, mandaram em busca das mulheres formosas, das virgens que havia ali naquele cenário. E muitas moças foram conduzidas para aquele lugar, para a fortaleza de Suzã. E dentre essas moças, uma em especial também foi levada. Ela não foi por vontade própria, ela foi levada. Mas logo que ela chegou ali, a palavra de Deus diz que ela se sobressaiu e que o rei a amou mais do que todas as mulheres. E o rei fez dela a sua rainha. E é interessante que logo depois da sua coroação, Deus ele começa a mover as peças da história. Deus ele começa a mover as peças de um quebra-cabeça, de um propósito muito grande que ele tinha na história do seu povo. Porque logo depois que Ester assume a sua coroa, a sua posição de rainha, a Bíblia diz que Mardoqueu era um primo de Ester, porque essa menina judia, ela era órfã de pai e de mãe, e ela foi criada por esse primo. Então, logo depois que ela sobe ao trono, a palavra de Deus diz que Mardoqueu, ele fica sabendo de uma conspiração contra o rei. E ali ele traz aquilo ao conhecimento de Ester, Ester fala ao rei, e aquela conspiração, ela cai por terra e a vida do rei é poupada. Mas deixa eu fazer um parêntese aqui. Essa menina, apesar de judia, ela nunca teve a sua identidade revelada e a sua nacionalidade revelada.
O rei não sabia até então que ela era judia, por orientação do seu próprio primo. Então, quando aquela conspiração ela cai por terra e aquilo é revelado, esse fato ele é registrado no livro das crônicas. O que é isso? É a história dos reis. E esse registro ele fica em algum lugar daquele palácio, nos livros das crônicas dos reis. Mas a história prossegue. Esther, então, é elevada à posição de rainha, mas o rei, ele tinha como seu homem de confiança, um homem extremamente orgulhoso e vaidoso, Amã. E esse homem, movido por um sentimento de orgulho e de vaidade muito grande, ele exigia que todas as pessoas se prostrassem diante dele. Ele exigia ser adorado pelo povo. E um daqueles dias, Mardoqueu, ele se nega a se prostrar diante de Amã. Ele se nega a oferecer adoração a Amã, porque ele era judeu, ele conhecia os mandamentos do seu Deus, ele conhecia os princípios do seu Deus. E por causa disso, Amã o tomou como seu inimigo mortal. E Amã, ele desejou no seu coração, ele arquitetou no seu coração a morte de Mardoqueu, mas não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus que estavam ali, não só na fortaleza de Suzã, mas também em todas aquelas províncias. Então, Amã chega para o rei, porque ele tinha a confiança do rei, e ele diz assim: olha, nós precisamos exterminar esse povo, porque esse povo tem as suas leis próprias e eles não obedecem às leis dos reis. Esse povo, ele precisa ser inteiramente eliminado. E o rei, confiando na palavra de Amã, ele baixa um decreto. E o decreto era um decreto de morte sobre todo o povo judeu, do menor ao maior, sobre homens, sobre mulheres e sobre crianças. Então, esse decreto, essa ordem do rei, ela é selada em cartas e é selada com um anel real. Era um decreto irrevogável. E expede-se, então, ordens para todas aquelas províncias, para que o povo judeu fosse inteiramente exterminado. E quando o povo fica sabendo daquilo, a palavra de Deus diz que houve grande pranto, grande choro, grande luto. Eles se vestiram de panos de saco e deitaram sobre as cinzas, lamentando e chorando, porque eles sabiam que um decreto real, ele era irrevogável. Mas então, aquele rei, ele havia dado uma ordem, e aquilo não podia ser mudado, não podia ser alterado. Mas quando Mardoqueu fica sabendo daquela história, do que estava por vir, ele manda um recado para Esther. Ele diz assim: Esther, você precisa clamar, você precisa pedir clemência para o rei. E Esther, então, diz para ele, manda um recado de volta e diz: olha, eu não posso fazer isso, porque existe um protocolo, existe um costume que ninguém, nem homem, nem mulher, pode se apresentar diante do rei sem que ele chame essa pessoa. Nenhuma pessoa poderia se apresentar no pátio interior, no lugar de intimidade do rei, sem que ele chamasse, convocasse essa pessoa. Ela diz: olha, tem 30 dias que o rei não me manda chamar, então isso significa a minha morte. E ela manda um recado de volta para ele e diz: olha, eu não posso fazer nada. Mas aí ele manda outro recado para Esther. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo agora. Lá no livro de Esther. No capítulo 4,
Esther, capítulo 4, a partir do verso 14. Mardoqueu diz assim para ela, então: olha, Esther, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Mardoqueu disse para ela: olha, Deus vai fazer, Deus vai livrar, mas você pode escolher ser protagonista da história ou não. Quem sabe se para esse dia, se para esse tempo, você chegou a esse lugar. E quando Esther recebe aquela palavra, ela toma uma decisão. Ela pregou um jejum de 3 dias, não só ela, mas o povo que estava ali. E ela decide arriscar a sua própria pele. E ela diz assim: se eu perecer, pereci. Então ela pregou aquele jejum e depois de 3 dias, a palavra de Deus diz que ela se apresenta, que ela coloca as suas vestes reais. Eu imagino que aquela era a sua melhor roupa. Ela coloca um sorriso nos seus lábios. E ela entra no pátio interior e se apresenta de frente dos aposentos do rei. Diante dele, a Bíblia diz que ele estava assentado sobre o seu trono. E eu creio que aquela mulher, quando ela tomou aquela decisão, não havia medo no coração dela. Não havia temor no coração dela, porque ela sabia quem ela era. Então, quando ela se apresenta ali, foi um sentimento de ousadia que moveu aquela mulher. Quando ela se apresenta ali, a Bíblia diz que ele estende para ela o seu cetro de ouro, simbolizando que sim, ela podia se aproximar. Então, ele estende o seu cetro, ela toca na ponta do seu cetro, e então ela se apresenta diante do rei. E o rei faz uma pergunta para ela: Rainha Esther, qual é o seu desejo? O que é que você quer? O que é que você tem? E agora eu faço uma pausa nessa história. Assim como Esther, irmãos, nós também não tínhamos o direito de nos aproximarmos do trono. Não de um rei humano, mas do trono de Deus. A nossa condição de todos nós era de pecadores destituídos da glória de Deus. Havia uma barreira de separação intransponível entre um homem pecador e um Deus santo. Mas um dia, Jesus Cristo veio a esse mundo e mudou a nossa realidade. Jesus Cristo, ele mudou a realidade de todos nós. E no dia que ele expirou naquela cruz, um véu que havia no templo, simbolizando essa separação, porque só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia se apresentar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Mas a mão de Deus rasgou aquele véu de alto a baixo, simbolizando que o caminho agora estava aberto. E assim como Assuero estendeu o seu cetro, simbolizando, rainha, pode se aproximar. Deus também estendeu a sua destra para nós, o seu cetro de justiça, dizendo: olha, agora por causa de Cristo, vocês também podem se aproximar. Agora por causa de Cristo, vocês são justificados e considerados justos. E hoje nós temos acesso, irmãos, ao trono de Deus. E a sua palavra, em Hebreus 4,16, agora diz assim para nós: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em Hebreus 10,19, o Senhor também nos diz: tendo, pois, irmãos, ousadia. Guarde essa palavra no seu coração. Ousadia
Deus está nos dizendo, é com ousadia que vocês precisam se aproximar de mim. É com ousadia que vocês precisam se aproximar do trono da graça. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Não importa, você mulher que está aqui, não importa se você é uma dona de casa, não importa se você é uma profissional bem-sucedida ou não, a questão é que em Cristo, por causa dele, a nossa posição é uma posição de honra. Jesus nos vê, a todos nós, em uma posição de honra. E eu pergunto para você, nesta manhã, você sabe o que você pode em Cristo? Você alguma vez já se fez essa pergunta? O que eu posso em Cristo? Em Cristo, irmãos, nós podemos todas as coisas, porque a palavra de Deus nos respalda. Ela nos diz assim, em 2 Coríntios 2, 14, 15, e graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, não é sempre, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se perdem e nos que se salvam. É bem verdade, irmãos, que quando nós compreendemos quem nós somos em Cristo e o que nós podemos fazer através dele, e quando nós nos levantamos em prol da causa do seu reino, o inimigo também se levanta para tentar nos paralisar. Mardoqueu havia intentado a morte dos judeus, Amã havia intentado a morte dos judeus, e também de Mardoqueu, e o seu desejo de vingança era tão grande, que ele preparou uma forca. Ele não conseguiu esperar o dia certo do extermínio do povo judeu, ele preparou, em um determinado dia, em uma determinada noite, uma forca, para que Mardoqueu morresse. Mas a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Esther, no capítulo 6, no verso 1, diz que naquela mesma noite, sabe o que aconteceu? O rei perdeu o sono. E sabe o que ele teve vontade de fazer? De ouvir as histórias que estavam registradas no livro das crônicas. Então ele manda trazer esses registros. E lá alguém leu, eles leram para ele, que um certo Mardoqueu havia desmascarado, vamos assim, havia caído por terra uma conspiração que havia sido feita contra o rei. Ele então pergunta para os seus jovens, mas qual a recompensa que esse homem recebeu? Quem é que vocês deram em troca a ele? E eles disseram, nada. Então ele diz, esse homem precisa ser honrado. Então ele prepara todo um cerimonial de honra para que Mardoqueu pudesse ser honrado ali, naquele lugar. Era Deus, mais uma vez, mexendo as peças da história para que seu propósito se cumprisse. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, para todos nós, queridos. Sabemos quem somos hoje em Cristo. Sabemos o que podemos nele. Mas a pergunta que eu faço é, qual o proveito que você tem feito da sua posição em Cristo? Vou repetir. Qual o proveito que você tem feito da sua posição em Cristo? Voltando para aquela história, Esther estava diante de uma grande oportunidade, porque o rei disse a ela, olha, você pode pedir o que você quiser, até metade do reino, se você quiser eu te dou. Esther podia ter adquirido muita honra, muito poder, muitos benefícios, mas ao invés disso,
ela decidiu arriscar a sua própria vida em favor do seu povo e em favor da sua geração. E ela disse: olha, o meu pedido é que o Senhor me dê a minha vida e a vida do meu povo como meu requerimento. Capítulo 7, verso 3 diz isso. Porque como eu poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Como é que eu posso ver o meu povo perecendo? Ela então se revela como judia. Isso custaria a vida dela e ela sabia muito bem. Ela disse: olha, eu quero a minha vida, mas a minha vida não basta. Eu quero também a vida do meu povo. Eu quero também a minha geração. E Deus está perguntando para todos nós nesta manhã, queridos: você quer passar pela história ou você quer marcar a história? Você quer passar por esse ministério? Você quer passar pela PIB? Ou você quer marcar a história dessa igreja com a sua decisão, com a sua escolha de salvar não só a sua própria vida, mas a vida do seu povo, a vida da sua geração? Você pode escolher só vir aos cultos, é muito bom vir aos cultos, sentar nessas cadeiras, sermos ministrados, adorarmos a Deus, ouvirmos uma boa palavra. Mas você pode também se levantar no poder e na autoridade do nome de Jesus e na unção do Espírito Santo e ser usado por Deus para salvar o seu povo, a sua geração, a história de Juiz de Fora. Eu não sei qual o seu contexto, eu não sei qual o seu povo, se é a sua família, se são os seus vizinhos, os seus amigos de escola. Eu não sei qual o contexto, mas nós também, queridos, precisamos tomar essa decisão. Voltando à história de Esther, aquele decreto que o rei havia dado, ele era irrevogável. O rei não podia mandar cartas novamente e dizer: mudei de ideia. Ele não podia fazer isso. Mas quando Esther se revelou, e revelou quem ela era, expôs o seu pedido, e o rei a atendeu, e Amã, aquele que tinha preparado uma forca para Mardoqueu, ele é que foi enforcado ali. Então, o rei não podia voltar atrás, mas ele deu uma outra ordem. Ele pediu outras cartas e novamente selou isso com seu anel. E ele disse: diga ao povo judeu que lute. Diga ao povo judeu que vingue os seus inimigos. Eu estou permitindo que vocês lutem para pouparem a sua vida e a vida do seu povo. Eu estou permitindo que vocês se vinguem dos seus inimigos. Conosco não é diferente, irmãos. Deus podia ter acabado com o diabo logo depois da queda, mas não. Um dia isso ainda vai acontecer, mas ele está por aí. Mas da mesma forma, queridos, Deus deu a nós poder no nome de Jesus para vencê-lo, para lutarmos e para prevalecermos sobre ele, porque na cruz ele foi vencido, porque a nossa vitória no mundo espiritual ela já foi selada. E o próprio Jesus, em Lucas 10:19, ele diz assim para todos nós: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porque as armas, segundo Coríntios 10, 4, 6, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Deus disse para nós: eu dei poder para vocês lutarem e para vocês vencerem. E todas as armas que nós precisamos estão disponíveis para nós. Esther, por causa de uma decisão, de lutar pelo seu povo e pela sua geração, ela deixou para os judeus um dos maiores legados da sua história. E a Bíblia diz, no capítulo 8, verso 16, que naquele dia os judeus se assenhorearam dos seus aborrecedores. E para os judeus houve luz, houve alegria, houve gozo e houve honra. E aquele dia ficou conhecido como o dia em que se lhes mudou a tristeza em alegria, o luto em dia de festa, dias de banquetes e dia de alegria, e de mandarem presentes um ao outro. Até hoje, essa festa é celebrada entre os judeus. E eu queria fazer uma pergunta para você. Feche os seus olhos por um momento. Qual o legado que você vai deixar para esta geração? Qual o legado que você vai deixar para a sua família? O desejo de Deus é de que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o grande desejo de Deus. Deus pode usar outras pessoas, mas Ele quer usar você. E aquilo que Ele disse para aquela mulher há tanto tempo, na pessoa de Mardoqueu, Ele também disse para você nessa manhã. Quem sabe se para esse tempo como este, você chegou aqui. Você chegou aqui nessa igreja. Você chegou aqui nesse ministério. Deus está trabalhando, queridos, no nosso meio. Deus está levantando líderes. Deus está abrindo casas de pessoas para que a sua palavra se estenda, para que o reino se estabeleça. Deus está nos movendo para fazermos encontro, para que as pessoas possam ter um tempo para se aprofundarem no conhecimento da palavra de Deus. Deus está fazendo encontro de casais, para salvar famílias, para restituir famílias. E Deus está dizendo para nós, quem sabe se para esse tempo você chegou aqui. Não deixe a história passar por você, queridos. Assim como Esther, escolha ser protagonista do que Deus está fazendo nessa igreja. Não importa se você tem 15, 20, 30, 40, nós temos, queridos, uma mulher de Deus sentada ali, Dona Ruth, que é exemplo para todos nós. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E muitos movimentos aconteceram ao longo dos anos. Muitas coisas nós mulheres já conquistamos, o direito de voto, a Lei Maria da Penha, tantas coisas. Mas ninguém, guarde isso, mulher, no seu coração. Ninguém fez mais por nós do que Jesus Cristo. Ninguém trouxe mais dignidade e mais honra à mulher do que Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele se permitiu ser tocado por uma mulher que jamais poderia tocar em alguém ou ser tocada. E no meio de uma multidão, ao ser tocada por aquela mulher considerada impura, Ele diz, quem me tocou? E os discípulos dizem, mestre, a multidão te aperta e o Senhor diz, quem te tocou? Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher voltou curada e com a sua dignidade restabelecida.
Jesus conversou em público com uma mulher, e com uma mulher samaritana, considerada inimiga do povo judeu, contrariando todo o paradigma, tudo aquilo que era lei naquela época. Ele disse para aquela mulher: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede água, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Nós conhecemos o fim dessa história. Essa mulher samaritana se tornou uma grande missionária e convenceu a sua cidade de que Jesus era o Cristo. Jesus, numa conversa com seus discípulos, se apresentou ali uma mulher cananeia. Pastora Luísa tem falado dos povos inimigos de Deus, e o povo cananeu era um deles. E ali, naquela conversa, aquela mulher pede socorro para sua filha. E Jesus disse assim: não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus, ele se comoveu tanto, que ele diz: vai em paz, seja conforme o teu desejo. Jesus deu dignidade a uma mulher pega em adultério, condenada pela lei à morte. Mas na sua sabedoria ele escreve ali na areia. E quando os acusadores daquela mulher vão embora, ele faz uma pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela disse: não, Senhor. E ele diz: nem eu tampouco te condeno. Vá em paz e não peques mais. Esse Jesus está vivo, queridos, e esperando que nós compreendamos o nosso papel nesse mundo. Jesus acreditou em nós, mulheres. Jesus confiou em nós. Jesus acreditou em mulheres desacreditadas. Jesus confiou em mulheres que sequer eram dignas de confiança. E Ele continua confiando em nós e acreditando em nós. E Ele está dizendo para esta igreja, nesta manhã: quem sabe se para esse tempo você chegou aqui. Levante-se, querido. Faça uma escolha. Tome uma decisão de ser um instrumento nas mãos do Senhor para mudar a história do nosso povo, da nossa cidade e da nossa geração, porque Ele está esperando por nós. Em nome de Jesus, que esta palavra encontre um solo fértil no seu coração e que ela possa produzir frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pastor Aloísio.